E aí, você fez o Enem? Vamos dar uma olhadinha nas questões? Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez e hoje a gente vai corrigir as questões do Enem 2021. Eu achei legal que o foco é na interpretação de texto, então você precisa entender o inglês para conseguir responder. Mas talvez tenha algumas pegadinhas aí no meio. Vamos dar uma olhadinha? Primeira questão. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted the honorific Miss or Mistress, but were addressed by their first name or simply as gal or auntie or worse. They so openly demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. A mother and father in the 1970s Texas named their newborn Miss, so that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Black women were meant for the field or the kitchen, or for use as they saw fit. They were, by definition, not ladies. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Unthinkable. Aí a questão é, a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, aí nós temos as opções. A ascensão social era improvável, a mudança de nome era impensável, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável ou o comportamento parental era irresponsável. Enquanto os assuntos das alternativas são todos tratados no texto, só uma delas está correta, só uma delas faz sentido dentro da interpretação. Unthinkable literalmente quer dizer impensável. Think, pensar, able, hábil, thinkable, pensável, unthinkable, o contrário, impensável. E a ideia de impensável em inglês geralmente tem a conotação de algo que é impossível. Nossa, mas isso é impensável? Isso não dá para entender, para acreditar? Então, a crítica que o livro faz é a resposta: a ascensão social era improvável. Próxima questão. Essa aqui é uma charge. Você não precisa ver a imagem para entender, o mais importante é o texto, mas vamos dar uma olhadinha. My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Aí a pergunta é, a presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o quê? Necessidade de acessar informações confiáveis, dificuldade de conciliar diferentes anseios, desejo de dominar novas tecnologias, desafio de permanecer imparcial, vontade de ler notícias positivas. Bem, aqui a gente já tem um monte de informação que não tem nada a ver. Uma delas está certa, uma ou outra talvez façam sentido se você interpretar uma palavra errada, mas a resposta certa é dificuldade de conciliar diferentes anseios. Odd quer dizer ímpar ou esquisito, é algo que está fora do padrão. E quando você fala at odds with, quando uma coisa está at odds with outra, quer dizer, ela está dispareada, elas não se juntam. Então quer dizer, é um conflito ali, é algo que não dá certo. Nessa aqui, você precisa ter o vocabulário. Tendo vocabulário, não tem dúvida. Se você tiver dificuldade com esse vocabulário, é que você vai escorregar um pouquinho. Mas sabendo o que at odds significa, aí é só passar para frente. Vamos para a próxima. Essa questão ela pede pra gente achar a seguinte informação. Considerando-se os olhos dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do quê? E as alternativas vão ser beleza do próprio local, perspectiva do visitante, contexto histórico do local, tempo de permanência no local ou finalidade da viagem do visitante. Com isso na mente, vamos ver o texto. Vai ficar um pouco mais fácil de identificar. Celine. Americans always think Europe is perfect, but such beauty and history can be really oppressive. It reduces the individual to nothing. It just reminds you all the time that you're just a little speck in a long history, where in America you feel like you could be making history. That's why I like Los Angeles, because it's so... Jesse. Ugly? Celine. No, I was gonna say neutral. It's like looking at a blank canvas. I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they're not going to fight for the first 2 weeks of their marriage, because they'll be too busy looking around at beautiful things. That's what people call a romantic place.
Somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. A real good honeymoon spot would be like somewhere in New Jersey. É claro, você precisa entender do que a conversa se trata. Mas palavras como honeymoon, violent instinct e a descrição aqui da Europa falando such beauty and history can be really oppressive, você entende que é um argumento não tão convencional. Então, enquanto as pessoas vão na sua honeymoon para a Europa para ver um lugar bonito, a autora aqui diz que é um lugar que te oprime com a história. Isso mostra que a avaliação de um lugar depende da perspectiva do visitante. Essa é a resposta. Vamos para a próxima agora? Essa aqui é um pouco não convencional, principalmente um pouco politicamente carregada, mas a gente consegue pelo menos entender a interpretação do texto. Nós vamos ler, mas primeiro, veja só o que a questão pede. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Aí a gente tem as alternativas. A riqueza da mistura cultural, um legado de origem geográfica, um impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística. Vamos dar uma olhadinha no texto. Take some pigs, celts and sillers, and let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman, French to some, Angles, Saxons, Jutes, and Vikings, then stir vigorously. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis, Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese, and Palestinians. Then add to the melting pot. Leave the ingredients to simmer. As they mix and blend, allow their languages to flourish, binding them together with English. Allow time to cool, add some unity, understanding, and respect for the future. Serve with justice and enjoy. All the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. Warning: an unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Interessante, falando um pouco da história na Inglaterra, como se fosse uma receita de alguma comida. Tem alguns termos aqui que talvez você não esteja familiarizado justamente por causa desse contexto, de receita. Mas não está difícil de entender. Principalmente pelo note e pelo warning, a gente consegue discernir a resposta certa. O que ele quis dizer com esse texto? Riqueza da mistura cultural, legado de origem geográfica, impacto de natureza histórica, problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística? Bem, é a riqueza da mistura cultural. Que está deixando bem enfático aqui os ingredientes que são culturas diferentes dentro dessa panela, esse melting pot, ao mesmo tempo que deixa bem claro aqui all the ingredients are equally important. Então, o foco do autor era esse. Vamos para a última. Ela quer saber o seguinte: o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de alternativas: destacar os méritos das celebridades, criticar o consumismo das celebridades, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, culpa as celebridades pela obsessão dos fãs ou valoriza o marketing pessoal das celebridades. Vamos dar uma olhadinha no texto e ver qual é a resposta apropriada. We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. Celebrities have replaced the classic notion of the hero. But instead of being respected for talent, courage, or intelligence, it is money, style, and image the deciding factors in what commands respect. Image is everything. The image is painstakingly constructed by a multitude of different image consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Then, society is right behind them, believing in everything the celebrity believes in. Companies know that people will buy a product if a celebrity has it too. It is as if the person buying the product feels that their happiness now will be passed into the consumer. So, to look at it in one way, the cult of celebrity is really nothing more than a sophisticated marketing scheme. Celebrities, though, cannot be blamed for all the negative aspects of society. In reality, society is to blame. We are the people who seem to have lost the ability to think for ourselves. I suppose it's easier to be told what to think rather than challenging what we are told.
The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Então vamos lá, o que o texto quer? Destacar os méritos da celebridade, criticar o consumismo das celebridades, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, culpar as celebridades pela obsessão dos fãs ou valorizar o marketing pessoal das celebridades. Bem, não vamos falar que é valorizar o marketing pessoal e nem destacar os méritos da celebridade. O texto está fazendo uma crítica. No final a gente entende também aonde está o foco, não na celebridade em si, mas na sociedade, principalmente porque fala da demanda e fala a respeito de pensar por conta própria. Então o texto nem critica o consumismo da celebridade e nem as culpa pela obsessão dos fãs. Sobrou a ser ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, principalmente por esse trecho. In reality, society is to blame. We are the people who seem to have lost the ability to think for ourselves. Aí no final, the reason we are swamped by celebrity is because there's a demand for it. Swamped aqui seria, né, cheio de celebridade, um monte de celebridades. E é isso aí, pessoal. Não foi uma prova muito difícil, apesar que o foco, como era na interpretação de texto, se o seu inglês ele ainda é básico, né, você ainda está naquela questão de fazer lições, com certeza você teve dificuldade. Agora, se você tem aquele inglês prático, mesmo que ele não seja avançado, mas você se vira, com certeza você se deu bem. Agora, se você quer entender isso aqui um pouco melhor, deixa o seu comentário aí, a gente responde a sua dúvida. E se você quer chegar no nível de resolver essas perguntas aqui com facilidade, entre em contato conosco. Marca uma aula experimental online gratuita com um dos nossos professores e realiza o seu sonho de falar inglês aqui na Trust.